Fala pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 32 da DCCast, um podcast da Dinâmica Criativa criado para te ajudar com assuntos de design e outros assuntos que vão além do design, para que assim você possa se tornar um profissional completo e bem-sucedido. E o tema de hoje é os 10 maiores erros de um designer iniciante. A ideia do vídeo de hoje é a gente explorar os principais erros que eu cometi quando eu comecei e provavelmente muitos de vocês também já cometeram. Qualquer semelhança com a sua realidade é mera coincidência. Ou será que não? O primeiro erro que eu cometi quando eu era um designer iniciante basicamente era o uso excessivo de fontes. Eu lembro que eu passava vários dias procurando fontes diferentes, quanto mais diferente melhor, para instalar essas fontes no meu computador e quando eu terminava de instalar eu começava a torcer para eu fechar algum projeto para usar elas. No final do projeto, o projeto ele pareceu um catálogo da Adobe Fonte de tanta fonte que eu colocava nele. O ideal é você usar umas duas fontes no projeto para ficar um projeto mais consistente, mais interessante. Eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui agora que eu fiz com basicamente 5 fontes. Então nesse projeto aqui, nesse exemplo, eu acabei colocando 5 fontes. Então cada cor dessa daqui, o número, são fontes diferentes. Então vocês podem ver que ficou um projeto bem puxado, bem poluído de informação relacionadas à parte da tipografia. Eu não coloquei nenhum elemento externo para não atrapalhar essa visualização que eu queria que vocês tivessem da tipografia. E aqui do lado eu acabei usando as mesmas informações, porém eu acabei trabalhando uma ideia de tipografias usando duas fontes. Então eu tenho só uma tipografia que é onde tem esse roxo aqui e o único lugar que eu mudei foi aqui onde eu coloquei o endereço que já tem uma fonte diferente. Então sempre que você estiver trabalhando num projeto é interessante que você trabalhe com duas fontes e caso você queira uma variação maior de pesos, no caso peso para quem não sabe o que é, basicamente aqui no Volta às Aulas a gente tem uma fonte mais fina e aqui no Inscrições Abertas a gente tem uma fonte mais bold, então uma fonte mais encorpada. São exatamente a mesma fonte, porém com pesos diferentes. Essa aqui, a de Volta às Aulas, tem basicamente um peso fino e a outra tem um peso mais bold. Então você pode trabalhar essa variação. Então sempre que você estiver procurando uma fonte, procure se ela tem vários pesos, de preferência de 4, 5 pesos para cima. É bem interessante para você conseguir trabalhar essa variedade de hierarquia na informação ali, sem a necessidade de estar toda hora mudando de fonte. Aqui eu deixei uma fonte menor ali embaixo no endereço. Eu criei algo um pouco mais fino, um pouco mais voltado para a internet. Então essa fonte é a fonte Inter, que é uma fonte do Google Fonte, ela funciona muito bem para a tela. Erro de número 2, medo dos espaços em branco. Pessoal, era engraçado porque quando eu usava as informações, os elementos no projeto, parece que eu queria usar por cada pixel da tela, como se eu tivesse pago por cada um deles. Então, para mim, olhando hoje, como eu fazia, realmente é algo que se torna engraçado. Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês, não de como eu trabalhava, mas de como eu vejo muita gente trabalhando hoje e como eu não tinha muita noção naquela época, provavelmente em algum momento eu devo ter feito algo parecido. Vou usar o mesmo exemplo anterior do Volta às Aulas ali, porém aqui eu coloquei faça a sua pré-matrícula, inscrições abertas dia 19 de novembro, a partir das 8 horas da manhã. E ali eu coloquei o endereço. Então aqui vocês podem ver que basicamente eu não deixei muito espaço para nada. Inclusive em alguns momentos eu coloquei um elemento por trás do texto. Isso aqui causa uma sensação de desconforto muito grande, porque a gente não sabe para onde a gente olha. Então é muito interessante que você entenda essa distribuição, que você aprenda a usar bem os espaços em branco. Eu fiz um outro exemplo corrigindo essa peça, porém com uma outra ideia, que é esse daqui. Olha só a diferença que dá. Então aqui eu já deixei o foco principal na mensagem, inscrições abertas, dia 19 de novembro, e a hora bem pequena ali embaixo. E por último eu coloquei as informações ali do site e as redes sociais. Então se a gente for comparar essa peça com a peça anterior, vocês vão perceber que essa aqui está muito melhor trabalhada de uma forma muito mais profissional do que a outra. Então cuide bem nos espaços em branco, não precisa você preencher a tela inteira. Aqui eu tentei usar um pouco do conceito da outra, coloquei alguns elementos soltos, mas onde a gente tem a informação principal, inscrições abertas, basicamente a gente tem quase nada ali. Isso basicamente é aquela borrachinha e um pedaço da maçã, mas fora isso, está muito bem mais distribuído e a informação está muito bem mais centralizada ali em inscrições abertas. Então tem todo um leque de elementos que jogam a nossa atenção para essas inscrições abertas e é isso que deve ser levado em consideração. A informação ela sempre deve ser o carro-chefe de qualquer peça. Erro de número 3, abuso de filtros. Eu lembro que eu era da época que os meus amigos eles pediam para eu fazer montagens no Photoshop. Eu usava tanto efeito, tanto elemento, tanto filtrozinho que tinha no próprio Photoshop que parecia uma arte feita para uma rave, não uma arte necessariamente que foi feita para impressão.
Então, se você não tem as manhas de como fazer essa parte de manipulação, de ajuste da imagem, texturas, seria legal você procurar algum curso que seja focado nessa parte de Photoshop, de manipulação. No próprio YouTube tem muitas aulas sobre isso também, então se você tiver interesse de aprender um pouco mais sobre essa parte de iluminação, de textura, tem cursos no YouTube, inclusive na DC Academy também tem curso de Photoshop. Para quem não conhece nossos cursos de design, tem no link aqui embaixo na descrição. E bora continuar aqui, que esse exemplo está bem legal. Então olha só, nesse exemplo aqui, eu fiz uma simulação como se eu não tivesse a menor ideia do que é contraste e do que tem que ser o carro-chefe da informação. Então ficou um negócio bem poluidão, muito LED, muita luz, muito filtro, a fonte não dá para a gente ler direito, então vocês podem ver que ficou algo muito carregado. E eu refiz essa mesma ideia usando LEDs, usando esses textos grandes em uma outra peça, em como eu faria hoje. Então essa peça aqui eu fiz um exemplo de como que eu faria na época que eu era um designer iniciante, só 20 anos atrás, e nessa outra peça eu já mostro como que eu faria hoje, que é essa peça aqui. Então vocês podem ver que aqui a gente ainda tem as fontes grandes, tem o vermelho ali da CNN também, e a gente tem uma imagem com aqueles LEDs, com aquela parte de neon. Então eu usei a mesma ideia, porém eu fiz algo muito mais sóbrio, muito mais clean e muito mais visual, de forma que a informação ela tem um principal destaque. Aqui a gente consegue ver perfeitamente quais são os times que vão jogar, qual o canal que vai passar, o site, as redes sociais. Então aqui a gente consegue ter uma noção muito maior em comparação a esse primeiro que a gente fez aqui, que não tem a menor noção de nada, né? Tem muitos filtros, muitos elementos, contraste zero para tudo, e já nesse segundo a gente consegue ter uma peça muito mais profissional. Então sempre que você estiver desenvolvendo um projeto, preste atenção nessa parte da iluminação, na parte das texturas, na informação, em como que essa informação está sendo distribuída. Tente não colocar elementos gráficos ou imagens por trás da informação de forma que possa tirar o foco da informação. Existem algumas imagens que você até consegue colocar atrás, mas com uma sombra bem escura, para que ela não seja o foco principal. O ideal é que a peça ela não brigue entre a imagem e a informação. Dessa forma você consegue ter um projeto muito mais consistente, visualmente muito mais fácil de conseguir identificar qual que é a informação principal e o que ele está querendo dizer com aquilo. Erro de número 4, cores vibrantes. Pessoal, quando eu comecei eu gostava tanto de usar cores vibrantes que quando eu olhava as peças que eu fazia, o olho chega a sangrava. Então, eu ainda acredito hoje nas cores vibrantes, só que porém para projetos mais de esporte, de academia, parte fitness, existem alguns segmentos que é legal de usar essas cores vibrantes, mas não são para todos. Nesse exemplo que eu vou mostrar agora aqui para vocês, nessa peça aqui, a gente tem as cores vibrantes, porém para passar uma ideia de tranquilidade. A gente fez essa identidade aqui para Ponce Conceito. Eles já estão usando essa identidade hoje nas redes sociais, porém não foram com essas cores. Aqui eu alterei de propósito só para vocês verem a diferença. Então aqui tem um rosa muito forte, aqui tem um verde limão também muito forte. E a ideia que era para passar de tranquilidade acaba passando uma ideia muito de energia e acaba doendo na vista mesmo. Essas aqui são as cores originais. Então vocês podem ver o contraste que a gente tem entre aquela peça que tinha muita energia e essa peça que já passa uma sensação de calma, de tranquilidade. Então é muito importante que vocês analisem cada projeto para conseguir identificar qual mensagem você quer transmitir. Essas cores mais pastéis, mais calmas, elas são muito boas para spa, para yoga, para mensagem de tranquilidade, até para crianças que usam muito bem essas cores mais calminhas ali de 3, 4 anos para baixo. É interessante também. Então analise caso a caso, o caso que vocês precisam transmitir a ideia de energia e quando vocês precisam transmitir a ideia de calmaria. Erro de número 5, copia, mas não faz igual. Pessoal, olha só esse exemplo aqui do logo das Olimpíadas e o logo da Audi. Aqui a gente tem basicamente logos que para mim eu olho e de fato são iguais. Inclusive eu deixei um texto aqui do lado. Em 1995 o Comitê Olímpico Internacional processou a Audi no Tribunal Internacional de Marcas pela semelhança do seu logotipo com os anéis olímpicos e perdeu o caso. Para quem não sabe o que significa esses 4 anéis da Audi, eles falam que são basicamente os 4 sócios. E aí as Olimpíadas provavelmente são os continentes, né? Os 5 continentes. Então o que acontece? Então para imaginar se a Audi resolve colocar mais um sócio no negócio. Aí o negócio vai ficar completamente idêntico. Para mim as marcas elas são iguais, a mesma ideia, o mesmo conceito, né, de unidade com os anéis ali, mas a diferença é que as Olimpíadas fez uma distribuição entre os 5 arcos e a Audi só tinha 4, então deixou na mesma linha. É um caso a se pensar. Basicamente, se você parar para analisar é o seguinte, quando eu falei ali na frente de copia, mas não faz igual, eu quis dizer que quando eu comecei
comecei, eu gostava muito de copiar no sentido de me aprimorar em algo. Por exemplo, quando eu comecei a desenhar, eu gostava muito de pegar artistas que eu gostava e desenhava por cima, colocava o papel, desenhava por cima para ir tentando pegar um pouco da dinâmica de como que fariam aqueles traços, de como que eu pensaria naqueles gestos, de como que eu pensaria na forma geral, né, desde a base até a finalização. As próprias crianças, quando elas estão aprendendo, elas copiam o que os adultos falam. Se vocês pegarem, por exemplo, uma criança italiana, essas crianças geralmente copiam até os gestos dos adultos. É algo muito engraçado, porque fica algo muito cultural e a criança aprende copiando os adultos. Então, uma das formas que eu gosto muito de aprender é copiando, não no sentido de vender aquilo que eu estou aprendendo a copiar, mas no sentido de me aprimorar. Depois que eu aprimoro, eu coloco o meu traço, personalidade, eu vou colocando as minhas características e eu vou criando algo único. Então, é muito interessante, se você pretende aprender algo novo, comece copiando alguém que você gosta, alguém que você admire, e depois vá aperfeiçoando isso e aplicando os seus próprios conceitos. Tenho certeza que vai dar muito certo. Erro de número 6, converter o texto em curva. Pessoal, quem que já não enviou um material para a gráfica e depois percebeu que tinha esquecido de converter o arquivo em curva? O que acontece? O pessoal da gráfica, muitas das vezes, por não querer te incomodar e pela questão da urgência, da pressa, eles acabam substituindo uma fonte parecida por aquela. O problema é quando, às vezes, aquela substituição da fonte vem com um senso de sem noção gigante. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Vocês enviam essa peça para a gráfica aqui, por exemplo. Nessa peça, vocês têm essa fonte aqui para título, essa fonte para descrição. E aí depois, quando chega o arquivo da gráfica, o arquivo chega com uma fonte parecida com essa daqui e outra fonte para descrição. Então, aí você já tem um problema muito grande, principalmente quando o cliente ele tem manual de marca, ele precisa que aquelas informações, que as fontes, que as cores, todas elas estejam de acordo com o manual que foi enviado. E aí a gente tem um problema muito grande porque elas foram modificadas. E aí você pode estar falando, pô, Guido, não tem como esse azul sair na impressão em CMYK. Calma que isso aí já vai ser o próximo erro, a gente já vai falar sobre ele, mas a gente está falando primeiro desse erro aqui que eu cometi também quando eu comecei como design gráfico. Eu tenho certeza que muitos de vocês já podem ter cometido também. Outro ponto que é muito legal, quando vocês fizerem a conversão dessas fontes em curva, é muito importante que vocês façam um backup e deixem sempre um arquivo editável. Nesse arquivo editável, vocês vão deixar lá para garantir caso o cliente solicite um novo ajuste. Então é sempre importante você deixar a versão em curva e a versão editável, porque pode acontecer de você converter esse arquivo em curva, salvar e depois o cliente pedir ajuste em texto ou outra informação, ele está convertido em curva e você precisar refazer aquela parte de texto ali para poder ajustar de novo. Então sempre preste atenção nisso e agora a gente vai falar sobre o próximo erro que é relacionado a essas cores na impressão. Erro de número 7, ajustar o perfil de cor do documento para CMYK. Isso a gente estava falando, comentando no erro anterior. Então, o que acontece? Você envia essas cores, vou usar o mesmo exemplo que a gente usou na parte anterior, porém relacionado às cores e não à parte das fontes mais. Vamos supor que vocês enviam esse arquivo para a gráfica, você já converteu em curva, já está todo certinho, está em PDF, está com sangria, está maravilhoso. Porém, você esqueceu de ajustar o perfil de cor para CMYK. E aí, sabe quando você vê aquele outdoor na rua, que ele está completamente desbotado pelos efeitos do sol, né? Passou muitas semanas ali no sol e aquelas cores foram ficando desbotadas, porém você tinha acabado de enviar para a gráfica e o documento, ao invés de ficar com esse azul lindo e maravilhoso com esse verde aqui também da tela, vem desse jeito aqui, com esse azul bem apagado, com o verde bem apagado, e o teu cliente vai pensar que, cara, o que você fez com as minhas cores? Então você enviou um arquivo para aprovação e quando for na hora de vir da gráfica vem desse jeito aqui. Qual que é o ideal que eu sempre recomendo? Faça a conversão do arquivo para CMYK, apresente essa versão para o cliente e fala, olha, aquele azul, aquele verde, por exemplo, ali, não tem como sair desse jeito na impressão CMYK. Então ele vai perder um pouco desse brilho, dessa saturação, no sentido de luminância, né? E ele vai ficar um pouco mais apagado. Às vezes, no manual do cliente até vem essas especificações do CMYK, o ideal é que venha realmente. Então, você faz o projeto de identidade visual, já deixa simulado isso nas cores no sRGB e as cores no CMYK. As cores do sRGB são o perfil de cor que mais se aproxima do CMYK. Então, a gente geralmente faz os projetos de identidade visual pensando no sRGB. E depois a gente faz a conversão para CMYK. Sempre tem essas perdas, porém uma perda bem menor comparada se vocês fossem fazer uma identidade visual usando o perfil RGB e não o sRGB. Então sempre tomem cuidado nisso para vocês apresentarem antes para o cliente de vocês, antes de enviar para a gráfica, e sempre tomem esse cuidado relacionado a essa parte da conversão do perfil para CMYK. Erro de número 8, ignorar o briefing. É muito engraçado isso, porque quando eu comecei, eu lembro que muitos projetos eu comecei sem briefing, quando eu perguntava para o cliente, cadê o briefing? O cliente falava, cara, nunca nem vi. Era muito
comum para mim quando eu comecei, porque até eu não tinha muita noção de briefing, não sabia muito o que perguntar para o briefing, então geralmente eu perguntava para o cara, poxa, de que vai ser o projeto? Ele falava, vai ser uma hamburgueria. Eu já corria, já fazia um hambúrguer na doida ali, colocava uma textura madeirada e era sucesso. Só que não, às vezes o cliente ele tem uma história por trás da marca, por trás daquele negócio que ele está fazendo, e é muito interessante você prestar atenção no briefing do cliente para não cometer alguns erros. Eu vou dar um exemplo bem simples, vocês vão entender. Aqui eu coloquei duas imagens, quando você passa o briefing e a outra imagem, o que foi entregue quando você não olha o briefing. Então, imagine o seguinte, você liga para a pizzaria, pede uma pizza de portuguesa sem cebola, uma pizza de mozzarella ali sem tomate e uma borda de chocolate. E aí, no resultado, esse é o seu briefing. Porém, no resultado, eles entregam uma pizza com bastante cebola, bastante tomate e um pedaço de peixe em cima de atum. Pense no que você faria no lugar do seu cliente. Eu tenho certeza que você não seria tão paciente quanto você gostaria que o seu cliente fosse com você por você não ter prestado atenção no briefing. Então, sempre dê uma olhada nisso e atente a essa informação que ela é muito relevante para você conseguir fazer um projeto mais eficiente que realmente vai conversar com o público do seu cliente e vai ser alinhado também com aquilo que o seu cliente entende do negócio dele. Lógico, eu sempre falo, o briefing não é uma regra, você não precisa seguir à risca o briefing, mas é importante você entender o que tem lá de informação e debater ali com o teu cliente, caso você não concorde com algo, caso você tenha alguma sugestão, para que vocês possam chegar a um acordo junto e depois você possa fazer a implementação disso no projeto. Erro de número 9, uso de imagens do Google. E quando eu falo uso de imagens do Google, eu não estou me referindo a qualquer imagem do Google, porque tem algumas imagens no Google que até são gratuitas. Inclusive, tem muitos bancos de imagens gratuitos hoje na internet, como o Unsplash, como o Pixels, como o FreePic, como vários outros bancos de imagens que vocês conseguem encontrar imagem de qualidade, em alta resolução. Eu estou me referindo a imagens de pessoas públicas. Vocês pegam uma imagem de uma pessoa pública, como no caso real que eu já vou trazer para vocês aqui, usa essa imagem no projeto, aquela pessoa descobre que uma empresa está usando a imagem delas sem a autorização dela e aí ela acaba processando a empresa. Esse caso aconteceu em 2013 com a Heineken, eu trouxe até um arquivo para vocês já todo resumido. Então, em 2013, a Heineken acabou usando uma imagem do Brad Pitt em uma das suas publicidades. Essa imagem, ela tinha um Brad Pitt segurando uma garrafa da Heineken, o Brad Pitt entrou com um processo, processou a Heineken por uso indevido de imagem e privacidade, ganhou o processo e eles acabaram fazendo um acordo financeiro de 20 milhões. Essa grana foi destinada para um projeto que o Brad Pitt tinha lá em Nova Orleans para ajudar essa obra social que ele tinha criado lá. Então, para pensar o seguinte, você pega uma imagem de alguém famoso para fazer alguma publicidade para alguma empresa, sem autorização daquela pessoa, ela pode processar a empresa e ela vai ganhar, você pode ter certeza disso, porque se ela não tem nenhum contrato entre a empresa e aquela pessoa cedendo os direitos de uso da imagem, o processo ele é garantido que a pessoa realmente ela vai ganhar. Então, tome muito cuidado com isso. Não use imagens do Google sem ter a certeza que aquela imagem tem os direitos autorais liberados. Então procure imagens no Splash, no Pixels, tem um Pixabay, se eu não me engano, tem um FreePic, tem vários bancos de imagens com imagens em alta resolução e gratuitas para você não correr esse risco. E o nosso último erro que a gente vai ver aqui é a hierarquia tipográfica. Engraçado que quando eu comecei, eu não fazia a menor ideia do que era a hierarquia tipográfica. Então, se alguém me perguntasse para que servia, eu simplesmente não sabia o que responder. Nem tentaria chutar, porque realmente tipografia, eu entendia o nome como letra. Ah, que letra que é essa daqui? Então, eu não sabia o nome de tipografia, de fonte, esses termos ainda não eram conhecidos para mim. Eu só sabia que era fonte, era só. E eu sabia que tinha tipos diferentes, eu sabia como instalar ali no meu computador. E aí eu acabava usando qualquer coisa. Então, hierarquia tipográfica, basicamente, ela serve para a gente direcionar o nosso usuário a quais informações ele tem que ver primeiro. Por exemplo, eu quero que ele veja primeiro o título, depois essa descrição, depois essa informação aqui que também é muito relevante. E por último, eu quero que ele veja as redes sociais e o site. Como nesse exemplo que eu fiz dessa peça aqui, a gente tem fibra ótica, planos de até 500 MB, otimize ainda mais sua experiência, mais de 5 mil clientes satisfeitos em Floripa. Aqui coloquei o site, a promoção é válida até o dia 20 e aqui as redes sociais. Aqui vocês podem ver que não tem hierarquia nenhuma, não sei o que eu vejo primeiro, se eu vejo fibra ótica, se eu vejo quantos clientes ele tem. E a gente comete esse erro muito grande quando a gente geralmente está iniciando, que a gente não tem muita noção de como organizar essa hierarquia. E aqui nesse outro exemplo, eu já fiz trabalhando essa hierarquia tipográfica de uma forma mais profissional. Então, qual que seria o primeiro passo que eu queria trazer para essa peça? Fibra ótica. Eu quero que as pessoas olhem
para essa peça e de cara elas já vejam fibra ótica. Ah, legal, fibra ótica, o que tem? Fibra ótica. Aí do lado já tem 500 MB numa tipografia menor. E aí em cima plano de até 500 MB. Então isso aqui já complementa. E aqui mais para baixo tem a frase, otimize ainda mais a sua experiência online. E do lado mais de 5 mil clientes satisfeitos em Floripa. Aqui nessas informações já são secundárias e aqui elas já são só para marcar espaço. Onde eu consigo mais informações dessas informações que eu acabei de ver aqui? Como eu faço para contratar o plano? Então aqui tem um site, tem as redes sociais, daria até para colocar um QR Code ou um telefone, mas é só uma peça fictícia, eu acabei criando só para a gente ter essa noção também. É muito importante que você entenda o que é hierarquia tipográfica. Inclusive, se você não segue a gente no nosso Telegram, eu vou deixar o link aqui embaixo. Entra no nosso canal do Telegram que eu vou disponibilizar um e-book completo lá sobre hierarquia tipográfica para vocês entenderem de uma vez por todas como que isso funciona. Como eu saio de uma peça desse jeito aqui, que não tem padrão nenhum, não tem hierarquia nenhuma, para uma peça desse jeito aqui, que já é muito mais profissional, já consegue trazer as informações que eu preciso de forma muito mais clara. E aqui do lado, olha só a diferença. Eu tenho sem hierarquia tipográfica esse primeiro e com hierarquia tipográfica nesse segundo. Aqui eu coloquei um ponto de interrogação porque eu não sei para onde eu olho. E aqui nesse segundo exemplo eu já coloquei vários números, porque primeiro eu vou olhar para a fibra ótica, segundo eu vou para esse bloco de informações de 500 MB, em terceiro aqui eu venho para quantos clientes eu tenho e por último eu venho para essas informações de contato. Pessoal, é muito importante que vocês se atentem a todos esses detalhes e realmente soe muito mais profissional e ele faz você parecer como alguém que realmente entende do assunto. Então todas essas peças que eu fiz aqui, eu fiz sempre pensando em como que eu fazia na época e como que eu faria hoje. Esse conteúdo ele deu muito trabalho para fazer. Se você não curtiu esse conteúdo, eu peço que você dê o seu like ali embaixo, se inscreva no canal e que você continue acompanhando essa série de aulas que eu estou trazendo aqui para vocês. Se vocês tiverem sugestões de aulas também, pode trazer nos comentários e compartilhe esse conteúdo com seu amigo designer. Coloca aí nos comentários qual desses erros você já cometeu ou qual deles você ainda está cometendo. E se tem algum erro que eu esqueci de colocar aqui, coloca nos comentários que pode sair um parte 2. Ainda existem alguns erros de contraste, correção de português, erros de alinhamento, então tem muitos outros erros que eu vou trazer no parte 2, eu só não queria deixar esse vídeo longo demais, mas era isso. O nosso mini podcast de hoje era isso, se você curtiu, compartilhe esse conteúdo com seu amigo designer e vamos ajudar a revolucionar o nosso mercado. Um abraço e até a próxima.